Fala galera, tranquilo? Vou gravar aqui mais um vídeo de resumo. Dessa vez é o resumo do capítulo 5, que vai falar da parte de transcrição e toda a maquinaria do DNA que vai fazer essa transcrição do nosso material genético, beleza? Aqui, o que a gente precisa saber? No capítulo ele dá todo toda uma sequência de eventos que acontecem durante essa transcrição. Aqui eu fiz uma forma mais simplificada, pegando um resumo do que ele fez, beleza? Os detalhes a gente vai ter na apostila, mas em um modo um pouco mais geral e de certa forma detalhado, é isso que a gente vai ter. Quando a gente está no ensino médio, a gente vê que a transcrição acontece na fase S, certo? A fase S vai marcar a nossa duplicação do DNA e aí segue a duplicação. Aqui a gente vai ver como é que acontece essa duplicação, beleza? Essa duplicação ela vai necessitar de toda uma maquinaria da molécula, do DNA, para que ela aconteça. Então aqui ó, a gente já vê a nossa helicase, a gente vê aqui a nossa primase, a gente vê a nossa cinta, que vai dar um suporte aqui também. A gente vê a DNA polimerase, a gente vê as nossas proteínas SSB. Então, cada coisinha tem uma importância na nossa replicação. E eu vou explicar o que cada maquinaria dessa vai fazer. Beleza? Começando pela DNA helicase. A nossa DNA helicase, ela vai abrir essa fita dupla. Beleza? Então, a gente vai ter uma fita dupla, certo? E essa fita dupla, para a gente poder fazer a transcrição dela, a gente precisa abrir ela no meio. Então, quem vai fazer essa abertura quebrando as pontes de hidrogênio vai ser a nossa DNA helicase. Tranquilo? Depois que eu quebrei, depois eu vou fazer os eventos que acontecem sequentemente, mas eu preciso antes de terminar, para continuar a nossa replicação, preciso primeiro quebrar as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, certo? Então quem vai fazer isso é a nossa helicase. A DNA polimerase, o próprio nome já diz, ó, polímero, ela vai formar as nossas novas fitas. Então as fitas a gente vai ter fita líder e a fita retardada, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho. Beleza? A DNA polimerase ela também tem o papel de corrigir alguns erros no emparelhamento. Então essa DNA polimerase, ela primariamente ela vai observar, porque podem acontecer alguns mal emparelhamentos que a DNA polimerase observa e corrige logo na formação da nova fita. Depois a gente vai ver que tem outros mecanismos também que fazem essas correções, mas primariamente a DNA polimerase pode fazer isso, ok? A nossa cinta deslizante, o que ela vai fazer? Que é essa aqui em vermelho, vermelho e amarelo no caso, né? A nossa cinta deslizante ela vai manter a DNA polimerase firme na nossa fita molde, ok? Então, essa cinta deslizante ela é muito importante para segurar a DNA polimerase. Dá um suporte muito bom para continuar fazendo essa replicação aqui, ok? As proteínas SSBs. Aqui ele coloca só na nossa fita retardada, mas ela também pode se ligar aqui na nossa fita líder, beleza? Ela serve para não formar, para proteger a formação de grampos. Como assim? Tá vendo que o DNA está saindo aqui, ó? Na hora que ele sai aqui, ele pode formar alguns grampos entre ele aqui. Até porque a gente vai ter base A, G, C. E essas bases, se eu fizer ela se dobrar, ela pode fazer uma dupla ligação aqui de hidrogênio. Entendeu? Da mesma forma que acontece no RNA. O RNA não forma grampos.
aqui também pode acontecer a formação de grampo. Se forma o grampo, vai prejudicar a minha replicação. Pode ser que eu quebre uma fita, pode ser que essa replicação não vai acontecer direito se eu não proteger ela muito bem. Beleza? Então as proteínas SSB vão servir para isso. Enfim, impedir a formação de grampos no nosso DNA. Beleza? A DNA primase, ela vai inserir o RNA primer. Lembra que a gente falou das origens de replicação? Então, na origem de replicação, vai chegar uma DNA primase, vai inserir um RNA primer para dar início à minha DNA, vai identificar onde é que vai começar a minha replicação para a DNA polimerase reconhecer, beleza? Então, a minha DNA primase vai inserir um RNA primer para DNA polimerase saber onde é que começa. A minha DNA ligase vai fazer a ligação das fitas simples de DNA, até porque a gente sabe que eu vou ter várias origens de replicação. Então essa DNA ligase também vai atuar quando a gente forma as bolhas de replicação, certo? Que é quando eu encontro duas origens de replicação. Ela vai ligar esses DNAs e ela também vai atuar ativamente no meu fragmento de Okazaki. Beleza? Que a gente vai ver o que é esse fragmento de Okazaki daqui a pouquinho. Então, os principais eventos da minha replicação, eles vão ser esses aqui, ó, em verde, ok? Esses eventos aqui vão acontecer sequentemente. Então, primeiro, o que tem que acontecer primeiro para começar uma replicação? Eu preciso que a DNA helicase abra a fita dupla, certo? Então, a DNA helicase vai abrir a minha dupla hélice no local indicado pela ORC, beleza? Origem de replicação. Ela abriu. Subsequentemente à abertura da minha dupla fita, vai chegar uma DNA primase e vai adicionar um RNA primer, certo? Tanto nessa fita aqui, de cima, que é a fita líder, quanto na fita retardada do fragmento de Okazaki, ok? Esse RNA primer vai ser o ponto de partida para o início da polimerização. Aí eu marquei, ó, é aqui que começa. Se eu já sei onde é que começa, só falta começar. Então a DNA polimerase, sabendo onde é, começa vai se ligar ao RNA primer. E aí a gente vai ter duas fitas, a fita líder e a retardada. A fita líder, ela vai ser formada continuamente. Só que a fita retardada, ela vai ser formada em fragmentos, que são os fragmentos de Okazaki. Por que isso acontece? Porque o sentido da formação das novas fitas, ela é sempre do 5' para o 3'. Então, na fita líder, que é essa daqui, ó, eu vou ter aqui o DNA 5', 3'. Então, para eu formar a fita, eu formo sempre do 5' para o 3'. Então, eu inseri um RNA primer aqui. Esse RNA primer vai indicar onde é que começa. E a minha DNA polimerase, ela vai se mover no sentido 5', 3'. Então, ela vai continuar aqui até achar uma outra origem de replicação. Só que isso não vai acontecer na outra fita, que é a fita retardada. Por quê? Porque eu tenho que ter a formação no sentido 5', 3'. Só que essa fita aqui, ela está no sentido 3', 5', certo? Então, para eu formar, eu tenho que formar no sentido 5', 3'. Então, o que vai acontecer aqui no meu fragmento de Okazaki? Como o sentido da formação da fita tem que ser do sentido 5' para o 3', e eu tenho uma fita 5', 3' para cá, eu vou ter que fazer daqui para cá, certo? Então, para eu fazer daqui para cá, eu vou inserir um primer aqui, certo? No meio da fita. E aí eu vou começar a formar a partir daí, certo? Aqui está até errado, vou até apagar aqui. Então eu vou começar a formação daqui para cá. Terminei, eu já vou ter um outro fragmento aqui.
ele vai seguir daqui para cá e vai encontrar um fragmento aqui, certo? Quando ele encontra esse fragmento, ele vai substituir os nucleotídeos de RNA e ele vai ligar os fragmentos, ok? Eu vou deixar um vídeo em que ele mostra toda esse acontecimento, mas o sentido da formação das fitas, ele tem que ser sempre do 5' para o 3'. Então, aqui, eu vou ter sempre, ó, eu estou passando aqui minha fita. Passou a fita, eu deixo o primer, e aí, esse primer aqui, ó, ele vai começar a formação daqui para lá, certo? Ó, ele vai andando no sentido 5', 3'. Eu não sei se ficou muito bem claro isso, espero que sim, mas é meio confuso mesmo. Só que o que a gente tem que entender é que, por que existe o fragmento de Okazaki? Porque o sentido de formação das fitas, ele é sempre no 5', 3'. Isso também acontece depois no RNA. O RNA vai formar as fitas dele no sentido 5', 3', ok? Então, ó, no fragmento aqui de Okazaki, quando o DNA polimerase chega no próximo RNA primer, a gente vai ter uma exonuclease de correção, removendo os RNAs, certo? Que eu falei aqui do RNA primer. E uma DNA polimerase vai adicionar os nucleotídeos que são ligados pela DNA ligase, ok? Os fragmentos vão ser ligados pela DNA ligase. Aqui eu coloquei alguns mecanismos que o DNA tem para proteger a replicação, certo? Não são todos os mecanismos que estão aqui, ok? Eu coloquei os que o professor passou em aula, inclusive eu acabei esquecendo de colocar o P53 na parte do controle celular, mas o P53 também é um mecanismo de proteção do DNA, beleza? Então, quanto à replicação, esses mecanismos aqui vão atuar para que haja uma boa replicação, uma replicação exata, ok? A primeira correção, como eu falei, vai acontecer no momento em que eu estou formando uma nova fita de DNA. Então, por que isso acontece? Porque a enzima ela precisa catalisar a ligação entre as bases nitrogenadas. A ligação mais favorável é quando o nucleotídeo está certo. Então, se vier um nucleotídeo errado, a DNA polimerase vai observar que esse nucleotídeo está errado, porque não é uma ligação favorável, energeticamente falando. Então, a gente vai ter uma substituição desse nucleotídeo pelo nucleotídeo certo, e aí sim a DNA polimerase vai observar, pô, esse aqui está mais favorável para mim, então eu vou ligar. Só que acontece às vezes de ter uma confusão, mesmo quando eu tenho esse mecanismo, porque pode acontecer alguma mudança química em que o mais favorável não está correto. Então, quando eu ligar o mais favorável e ele não for correto, ou seja, eu tiver um pareamento incorreto, um mau pareamento, eu vou ter uma exonuclease removendo esse nucleotídeo mal pareado, ok? Então, a exonuclease ela vai agir dessa maneira aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, um pareamento incorreto, certo? Do C, aqui, ó, o A combina com T. Só que eu vou ter um mau pareamento aqui, e a exonuclease vai fazer o que? Ela vai retirar esse pareamento incorreto e vai adicionar o pareamento correto, beleza? E aí assim continua a replicação. Então, o segundo mecanismo, se o primeiro falhar, seria a exonuclease. A exonuclease vai lá e pareia o DNA correto. As proteínas SSB eu já comentei, vão prevenir a formação de grampos, certo? E aqui eu vou comentar um pouco das DNAs topoisomerases. O que as topoisomerases vão fazer? Quando eu estou tendo a replicação do DNA, esse DNA começa a sofrer uma torção, porque eu estou girando ele, certo? Quanto mais eu desenrolo as fitas, ele vai girando
em torno de um eixo próprio, em que ele vai gerando algumas torções. Então, para aliviar essas torções, eu vou ter a topoisomerase, beleza? As principais topoisomerases que a gente vai ter são a topoisomerase 1 e a topoisomerase 2. A topoisomerase do tipo 1, ela vai clivar o nucleotídeo, abrindo a fita dupla em um ponto, deixando uma ligação fosfodiéster como um eixo de rotação. Como assim? A gente vai ver esse mecanismo aqui. Está deitado, mas não importa, a gente só precisa entender o mecanismo. Essa aqui é a minha topoisomerase. O que ela vai fazer? Ela chega aqui, ó, nosso DNA, clivou, certo? Se ligou aqui e deixou um H para fora. No que eu fiz isso, eu vou ter um eixo de rotação aqui, ó, nessa ligação fosfodiéster. Então, essa ligação fosfodiéster vai servir como eixo de rotação. Então, eu vou ter o DNA rodando aqui até que haja uma aliviação na nossa tensão. Aliviou a tensão, ela fecha essa ligação aqui e vai-se embora, ok? A topoisomerase do tipo 2, ela vai funcionar em 3 etapas. A gente vai ver depois ali na figura, mas essas etapas são uma clivagem reversível da primeira dupla hélice, a passagem da segunda dupla hélice pela abertura formada e, por último, a religação da fita de DNA. Beleza? Esse processo ele vai acontecer principalmente próximo à helicase. Então, a topoisomerase do tipo 1, ela vai acontecer ao longo da molécula, podendo ser perto ou não. Normalmente não, porque perto da helicase, a gente já vai ter a topoisomerase 2. Ok? Então, a topoisomerase 2, ela vai chegar aqui, ó. A gente tem aqui a dupla hélice, certo? Sendo torcida. Ela vai chegar e vai aliviar essa tensão aqui, ó. Ela chega, abre essa dupla hélice aqui, depois religa, aliviando essa tensão aqui. Depois essa tensão vai continuar girando, obviamente, né? E vai voltar para esse estágio aqui do começo. Só que quanto mais eu faço isso aqui, menor a tensão dessa rotação, ok? E por fim, a gente vai ter as nossas telomerases. As telomerases, elas são proteínas, digamos assim, que vão reconhecer as extremidades da sequência telomérica. Então, a sequência telomérica é sempre a ponta do cromossomo. Como as pontas do cromossomo precisam ser reconhecidas, as telomerases vão fazer essa sinalização. Elas vão falar, ó, aqui eu tenho um telômero. Então, os telômeros, eles vão apresentar essas telomerases. E aí, o que vai acontecer na telomerase? Eu vou ter aqui o final do meu gene, certo? Do meu gene não, do meu DNA. É a pontinha dele, a pontinha do cromossomo. Acontece que, como eu estou na ponta, e aqui eu vou ter o fragmento de Okazaki, a fita retardada não consegue terminar essa porção aqui, porque falta um RNA primer. Por exemplo, aqui eu teria que ter um RNA primer aqui, aliás, um RNA primer aqui para eu ter a formação da fita, certo? Porque eu formo sempre a fita no sentido 5 linha, 3 linha, ok? Então, se aqui é 5 linha, aqui é 3 linha, a formação tem que ser nesse sentido aqui, ok? 5 linha aqui, 3 linha para cá. Então eu vou ter aqui um RNA primer, ou aliás, eu vou ter a minha telomerase fazendo um molde de RNA aqui, e esse molde ele vai permitir o aumento desse DNA aqui, desse DNA. Então eu vou aumentar esse DNA aqui para eu poder formar meu RNA primer mais ou menos aqui assim, para poder continuar a ligação. Posteriormente eu vou ter a clivagem dessa parte aqui, e aí a gente não vai ter um encurtamento do meu cromossomo. Eu não sei se ficou muito claro, eu vou deixar alguns vídeos que explicam melhor isso, mas é basicamente isso. Eu vou ter um molde de RNA,
alongando essa minha fita de DNA para poder formar o RNA primer para continuar aqui a polimerização do DNA para eu não perder DNA, ok? Então aqui, ó, se eu terminasse aqui, eu estaria perdendo essa parte do DNA. Eu alongando a fita, eu formo mais um RNA primer, certo? Termino a minha replicação na ponta e aí depois, posteriormente, eu vou ter a clivagem dessa parte aqui que está sobrando, certo? Que eu só quero formar até aqui. Só que para eu formar até aqui eu preciso alongar primeiro. Depois que eu alonguei, eu formo a minha fita retardada na ponta, ok? Bom, galera, esse foi mais um vídeo tentando resumir essa parte que é um pouquinho complicada, mas entendendo o que cada mecanismo faz, entendendo o sentido da formação da fita, a gente consegue compreender melhor o porquê de cada mecanismo ser assim, beleza? Se gostou, deixa um like, se inscreve e faz tudo que for de bom. Se não gostou, só ignora.